De volta no programa desta segunda-feira, estamos conversando com Tony Fernandes, vereador do Solidariedade. Você participa com a gente, manda aí sua mensagem para ele, sua pergunta. E estamos falando também, não tem outro assunto, a gente precisa fazer o alerta para você. Covid-19, tem muita coisa acontecendo em relação a isso. E antes da gente chamar a reportagem, já queria trazer aqui para vocês que existe Peraí que eu abri a nota, mas eu vou trazer primeiro a notícia. Que o Ministério Público e a Defensoria recomendaram que o Estado suspenda shows públicos e privados pela alta de casos da Covid-19 aqui no Estado, no Rio Grande do Norte. O Estado deverá alterar o decreto estadual que entrou em vigência na última sexta-feira. Esse pedido da Defensoria Pública foi para o Judiciário e está se esperando este retorno aí do Judiciário em relação a isso. O Ministério Público e a Defensoria ainda pedem que o Judiciário obrigue o Estado a se abster de conceder novas autorizações para shows de massas e congêneres em todo o território potiguar e assim como suspender os eventos que já estão marcados até que ocorra novo controle da transmissibilidade do coronavírus no Rio Grande do Norte. Ou seja, até que a pandemia volte a atingir os patamares de contágio alcançados em novembro e dezembro de 2021. E na análise feita pelas duas instituições, houve omissão do Estado ao editar o decreto, uma vez que o Comitê de Especialistas havia alertado a não realização deste tipo de evento, dada a realidade de risco de colapso no sistema de saúde. Estamos vendo aí realmente filas aí muito grandes, mas felizmente não para leitos de UTI. E é isso que a gente vem trazendo. Tudo graças à vacina. E aí, a nota oficial à imprensa que o governo acaba de publicar há alguns minutos sobre este assunto é que o governo do Estado aguarda a decisão do Poder Judiciário sobre a ação de autoria do Ministério Público e Defensoria Pública para que sejam suspensos os eventos. O acompanhamento e avaliação do cenário, não em relação apenas à Covid-19, mas ao surto de gripe, vem sendo feito diariamente. A nota continua dizendo que o posicionamento do governo do Estado, a despeito do decreto, é de permanente análise dos indicadores para eventual tomada de decisão, independente do prazo de vigência dessas regras. As medidas adotadas recentemente pelo governo, a exemplo da exigência do passaporte vacinal, já apontam mudanças no cenário do número de vacinados. Um aumento de 95,6% na procura pelas vacinas foi registrado, tendo como base comparativa o último sábado com o sábado anterior, o 22 de janeiro, comparando com o 15 de janeiro. Os dados, segundo a nota, comprovam a importância da exigência do comprovante de vacina. Tá certo, então. De acordo com essa última parte, concordo completamente. Agora, sobre aguardar aí uma decisão da Justiça para cancelar, não faz muito sentido, né? Porque locais com mais de 100 pessoas precisam exigir o passaporte vacinal. Mas os eventos ali em massa estão liberados, é um pouquinho contraditório. Vamos esperar o que é que vai acontecer. E a abertura do ginásio Pedro Ciarline a partir de hoje, como centro de testagem, teve uma alta procura. Foram entregues mais de 700 fichas e as filas fizeram a volta no quarteirão. Às 9 horas da manhã e mais de 500 fichas já foram entregues no centro de testagens da Covid-19. Por aqui a fila é enorme de pessoas que buscam pelo exame para detecção do coronavírus. A recomendação da Secretaria Municipal de Saúde é que as pessoas busquem um local para testagem se estiverem pelo menos com 2 dias de sintomas gripais ou sintomas da Covid-19, que são muito parecidos. Se as pessoas estiverem assintomáticas, a recomendação é que elas não façam o teste para detecção. Quais são os sintomas que você está sentindo hoje para vir fazer o teste? Garganta, né? Corrimento no nariz, dor de cabeça. Acho que quase todo mundo, né? Aí chega aqui, você ainda pega uma situação dessa de estar todo mundo num sol desse aqui. Acho que piora mais ainda, tendo um outro lado do ginásio que pode ser aberto, para a gente ficar na sombra. Mas é o jeito, né? Quem não tem condição de fazer particular vai ter que vir para cá e ficar aqui nessa luta, né? Para ver se tá ou não. Você chegou de que horas? 6 da manhã. 6 da manhã? 6 da manhã. E quais são os seus sintomas? Tô tossindo muito e tô com coriza no nariz. O
Os primeiros atendidos chegaram muito cedo ao centro de testagem. Algumas pessoas apareceram antes das 6 horas da manhã. Por causa da alta demanda, não dá para colocar todo mundo para dentro do ginásio com mais rapidez. Não, e as pessoas aí totalmente aglomeradas, né? Tava aqui até dizendo em tom de brincadeira, mas que também a gente tem que pensar nisso, que as pessoas que testaram negativo ali estavam aglomeradas com muita gente que testou positivo. Então é bom observar também esse cuidado, até por parte da organização ali, da logística, por parte da própria prefeitura, para organizar essas pessoas que vão procurar o centro de testagem. A gente tem que ficar de olho também nessa movimentação. Vamos então continuar nossa conversa com o vereador do Solidariedade, Tony Fernandes, que está aqui com a gente. E a pergunta que todo mundo quer saber, vereador, o senhor ainda se considera da base de governo ali na Câmara Municipal? Todo mundo está querendo saber disso. Nossos telespectadores. Sou sim, ainda sou da base do governo, né? A gente teve a divergência em relação ao partido, mas ainda a gente considera que o governo precisa de ter aliados, principalmente para fazer com que as obras públicas, fazer com que os serviços públicos, eles possam ter encaminhamentos. E a gente entende que hoje o município, que hoje a gestão Alisson está dando certo, está funcionando administrativamente, né? A gente vê os secretários muito esforçados, a gente vê o pessoal na rua, a gente vê um esforço muito grande. Claro, tem os problemas, tem as dificuldades, as deficiências, mas a gente observa um grande esforço por parte da gestão atual e hoje a gente ainda está, sim, na base de sustentação do governo atual. A gente entende que houve a divergência no partido, tanto os imbróglios para a gente ter o direito à legenda dentro do partido, que realmente eu fiquei muito chateado com a situação. Também teve a situação com o Fábio Farias, né, com a questão da oligarquia de Robson Farias, que eu não tenho nenhum tipo de condição de fazer esse apoio, de chegar a prestar esse apoio a essa oligarquia. Eu já disse os motivos, inclusive, a gente enfrentou o governo Robson por 4 anos, com muita greve e paralisações. Foi a época quando os servidores passaram quase 2 meses sem receber salários. Servidores esses que a gente teve que fazer cotinha, arrecadação, a cesta básica, envolver empresários, igreja, para que a gente tivesse um pouco de dignidade para esses profissionais. Então foi um governo de muita penúria, insatisfação e revolta. Então hoje eu não tenho nenhum tipo de condição, Carol, de apoiar no caso de concordar ou apoiar essa oligarquia. Existiu ali, Tony, dentro desse desentendimento, alguma mágoa por não ter sido escolhido candidato pelo prefeito? Não, sim, Carol. Eu sempre soube que eu não tinha preferência, né? A gente observa, a gente percebe. A gente, claro que eu não era do grupo do prefeito, Alisson. A gente tem outro grupo político, inclusive, mais ligado à segurança pública, aos policiais militares, aos bombeiros, a classe da segurança pública, e a gente entendia que seria a esposa dele ou algum amigo dele da UFES, alguma coisa do tipo. Eu nunca reivindiquei apoio de prefeitura. A única coisa que eu sempre reivindiquei foi a dignidade dentro do partido para ter o direito a me candidatar. Foi sempre a nossa reivindicação, foi nesse sentido. Apenas o direito de qualquer filiado dentro de um partido a se candidatar. Eu sabia muito bem que a gente não teria quase nenhuma possibilidade de ter apoio do Palácio. E para falar nisso, Carol, historicamente eu nunca tive apoio de nenhum político, nenhuma oligarquia, de ninguém ligado ao poder, né? A gente sempre teve uma postura muito firme, desde a época da Associação dos Policiais, em defender os policiais, independente de qual governo seja de direita, esquerda, de centro, né? E essa posição continua sendo muito firme. Independentemente de quem seja o governador ou o prefeito de plantão, nós teremos essa posição de independência, né? A gente entende que tem a questão partidária, claro, dentro de um partido, que existe a hierarquia dentro de um partido, claro, mas a gente entende também que todo filiado ele tem que ter a sua independência, ele tem que ter o direito a ter a sua legenda e ser candidato, onde quer que seja. Mas a pré-candidatura a deputado estadual está mantida? Estamos, sim. A pré-candidatura está mantida na cidade, né? Até porque a gente entende, Carol,
que há uma necessidade, há um desejo da categoria, dos policiais, há um desejo também do nosso grupo, dos nossos amigos, das pessoas que acompanham a nossa luta e que acham, que entendem que a gente pode ainda trabalhar muito mais e servir muito mais ao nosso povo aqui na nossa cidade, em toda a região, tendo um mandato de deputado estadual, já que vai ter mais ascensão, já que vai ter mais emendas, já que vai ter mais força e poder para reivindicar as demandas que o povo tanto clama. Como é que estão os planos? Deve sair do partido? Há uma discussão quanto a isso. Eu estive com o presidente do partido na cidade de Natal, também tive com algumas lideranças do partido. Muitos pedem para mim continuar, né, atuando no partido. Falam também que chegam a garantir agora a legenda, né, para disputar pelo partido Solidariedade, mas eu tenho analisado qual é o melhor caminho, se é continuar no partido ou se é disputar por outra legenda. Tenho recebido alguns convites, muita gente de outros partidos tem procurado, né, nos procurado, e eu sempre peço para esperar, para aguardar, a gente ainda está analisando. É uma questão importante porque eu entendo que o Solidariedade já tem uma história dentro dele, né, há muito tempo que a gente já vinha ajudando o partido aqui na cidade de Mossoró, e nas últimas eleições a gente ganhou dentro do Solidariedade, né, inclusive tiramos uma oligarquia aqui na cidade de Mossoró. Então a gente precisa ter uma cautela, ter a sabedoria de esperar o tempo certo para chegar a decidir se o melhor é sair pelo partido Solidariedade ou disputar em outro partido. Lembrando que uma das coisas que eu já conversei com a estadual é que eu ficando no Solidariedade eu não vou apoiar Fábio Farias. E quais são os critérios dentro dessa análise para a escolha do novo partido? Eu acho que esse novo partido é preciso que tenha ética, que tenha moral, que não seja envolvido em corrupção e não tenha ligações com a velha política. É um dos pontos que eu tenho procurado. Não é tão fácil, infelizmente, a maioria dos partidos tem essa ligação com a velha política, mas a gente tem tentado analisar da melhor forma possível para evitar um transtorno maior posteriormente, né? A gente entende que a mudança que as pessoas precisam, elas não estão ligadas às velhas políticas, às velhas oligarquias, aos que chegam a deter o poder no Estado. Eu acho que as pessoas precisam de gente que queira transformar a nossa realidade, que queira mudar a história tanto da nossa cidade como do nosso Estado. O senhor acha que o Solidariedade autoriza a saída do partido? Libera? A gente tem conversado sobre isso, né? Há uma resistência em relação à liberação, mas também há outras possibilidades, como a criação de novos partidos, né? Então a gente tem construído esse caminho, mas eu acredito que a gente vai tentar encontrar a melhor forma possível, tanto para o Solidariedade como para um futuro partido, se eu vier a sair, né? Se vier a sair e se o Solidariedade não liberar, o senhor pode entrar na justiça? Só tenho que ver essa questão do prazo da justiça, porque eu preciso de ter pelo menos até abril para já estar afiliado em algum partido. Então, pelo trâmite eleitoral, não teria tempo sem a carta, né? A única maneira seria a criação de um novo partido, ou a nacional autorizar, ou a estadual autorizar a retirada do partido, porque a gente tem uma espécie de carta de autorização, posteriormente você homologa no judiciário. Então, esse trâmite é rápido, já que há um consenso por parte do partido. Mas se você entrar na justiça por algum tipo de divergência ou discriminação, realmente vai levar a um trâmite muito maior, até porque vai ter o direito ao contraditório por parte do partido. Como é que o senhor vem conversando com os demais nomes do Solidariedade em relação à sua pré-candidatura? Vem buscando esse apoio? A gente tem conversado com alguns vereadores, ex-vereadores, alguns aliados. A gente tem buscado, sim, juntar esse pessoal em um projeto sério, um projeto que visa realmente transformar o nosso Estado, não só com a visão para a segurança pública, mas também para as dificuldades que o nosso povo enfrenta, que são muitas, na saúde, nas pessoas com deficiência, né? A falta de prioridade nos serviços públicos do nosso Estado. Acho que tudo isso está sendo muito bem debatido nas rodas de conversa, além também dos privilégios, né? Eu sou um dos vereadores mais econômicos na cidade de Mossoró, falo isso com muito orgulho, inclusive o mais produtivo, eleito,
A gente economizou em passagens, em gasolina, a gente economizou quase 30 mil reais no ano agora, né? Então a gente faz também essa bandeira de defender menos privilégios para os políticos, menos privilégios para a Assembleia Legislativa. A gente entende que um deputado estadual, um federal, tem muita regalia, né? Então eu acho que tem como ser diminuído isso para voltar para a população. Não é justo um trabalhador assalariado pagar altos salários, pagar regalias e mordomias para um político. Eu não acho justo, por isso que eu faço a minha parte, inclusive agora com o reajuste dos vereadores, eu já me posicionei contra esse reajuste e, inclusive, tudo que entrar na minha conta a gente vai doar a mais. Próximo bloco a gente fala sobre isso. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.